Olá, pessoal. Eu sou Alexandre Moreira, sou diretor da Casa de Leitura Lia Botelho, aqui em Leopoldina, Minas Gerais. E eu vou me autodescrever para que as pessoas com dificuldades de visão, como, por exemplo, eu, possam saber como eu sou. Eu sou homem, tenho 70 anos de idade, tenho cabelos ralos, castanho médio, uso óculos, tenho estatura mediana e, nesse momento, eu estou vestindo um casaco marrom e uma camiseta manchada em tons de verde. Atrás de mim há uma parede com uma lareira, porque está fazendo frio, e vaso de flores em cima da lareira, um quadro e alguns livros. Vou, então, introduzir minha entrevistada de hoje, que é uma bibliotecária, porque Diálogos é uma série de gravações que nós fazemos aqui na Casa de Leitura Lia Botelho, que pertence à Fundação Ormeu Junqueira Botelho, que trata de literatura, que trata do livro, que trata do ato de ler, da paixão de ler, da formação de novos leitores. E aí nós vamos buscar, né, gravar com todas as pessoas que pertencem a essa cadeia, desde o leitor ao escritor, desde quem edita o livro e trabalha nessa parte de edição, à pessoa que ilustra o livro. E, sem dúvida alguma, nesse caminho existe o lugar onde é a casa do livro. A casa do livro é a sua casa. E na sua casa, a sua coleção, você chama minha biblioteca. Né? Com certeza, eu também chamo minha biblioteca para os meus livros, para a estante que eu tenho com os meus livros, minha biblioteca. E imaginem o que é uma biblioteca pública, para quem não teve oportunidade ainda de ir, né? É uma quantidade muito grande de livros que são guardados. Na casa da gente, nós podemos ter uma ordem de guarda desses livros baseado na gente. Eu, por exemplo, mais ou menos setorizo o que é livro de história do Brasil e do mundo é uma prateleira, o que é livro sobre literatura é outra prateleira, o que é livro sobre literatura internacional, autores internacionais que não são brasileiros, naturalmente, é outra prateleira. Eu vou fazendo isso para eu não demorar, não perder tempo quando eu procuro alguma coisa. Mas agora imaginem que talvez eu tenha na minha casa apenas uns 200 ou 300 livros, mas e a pessoa que trabalha numa biblioteca? Como é que ela organiza isso tudo? E qual a importância da biblioteca? Hoje vou conversar com a Núbia. A Núbia Pimentel é uma jovem bibliotecária, extremamente simpática, vocês vão adorar conhecê-la, e ela trabalha numa das instituições educacionais de Leopoldina, das mais importantes, é uma instituição centenária, chamada Colégio Imaculada Conceição. Esse colégio tem uma honorável biblioteca. Todos nós que moramos em Leopoldina sabemos que a biblioteca do Colégio Imaculada é invejável. Não é apenas na quantidade de livros, é na qualidade de livros. Né? Aliás, a gente deve medir as coisas pela qualidade, não pela quantidade, né? Em tudo. E o colégio tem sabe, realmente é impressionante, é muito bacana, é muito legal. Então, vou pedir que a Núbia se apresente agora e comece a conversar com a gente sobre o que é o trabalho dela na biblioteca que ela dirige. Núbia, bom dia. Seu Bom tempo dia, de falar. Joia. Obrigada, bom dia. Primeiramente, eu vou me apresentar.
Sou Núbia, tenho 36 anos, sou mulher, tenho um cabelo castanho claro, liso, um pouquinho abaixo dos ombros. Nesse momento eu estou vestindo um moletom azul marinho, né, que é inclusive da escola, do Colégio Imaculada Conceição, que é onde eu estou nesse momento, que é na biblioteca do Colégio Imaculada Conceição, Rede Filhas de Jesus, em Leopoldina, Minas Gerais. E atrás de mim encontram-se, né, algumas estantes com algumas prateleiras, muitos livros. E assim, eu trabalho aqui já fazem 18 anos. Nem sempre fui bibliotecária, né? Comecei aqui lá na educação infantil e fui, né, sendo convidada, né, a trabalhar no laboratório, porque a faculdade que eu fiz tinha tudo a ver na época. Então, fui laboratorista, sou ainda também. E mais à frente fui convidada a trabalhar na secretaria, porque até então eu só trabalhava na parte da tarde, então, né, fui convidada a trabalhar também na parte da manhã. Então eu fiquei na secretaria e no laboratório, e mais à frente, né, fui convidada a trabalhar aqui na biblioteca, né, fiz o curso, tudo, então hoje eu assumo a biblioteca do colégio, juntamente com o laboratório também. E fui ex-aluna, né, então, assim, é uma vida aqui dentro. Assim, eu posso dizer que o colégio sempre foi a minha segunda casa e continua sendo, né, meu filho também hoje estuda aqui. Então, assim, é muito orgulho, é muita gratidão por toda a oportunidade que eu tive aqui dentro, de chegar e estar onde eu estou hoje, né. Então, assim, quero te agradecer essa oportunidade de mostrar um pouquinho aqui do nosso trabalho, que realmente é muito bacana, né, e o trabalho que você está fazendo também, te parabenizar por dar essa oportunidade, né, a todas nós, né, de Mas poder obrigado, muito obrigado. Mas gentil. realmente para mim é importante ter você aqui. Você falou agora que você praticamente cresceu dentro do colégio. Então, Núbia, você consegue fazer um paralelo do que a biblioteca representava para você enquanto aluna e o que ela representa hoje para você? O que que mudou tanto em você quanto na estrutura física da biblioteca? Sim, mudou sim, porque eu me lembro bem quando aluna, quando a gente chegava na biblioteca, ela era fechada. Tipo assim, a gente não tinha esse acesso que hoje os alunos têm. Tinha um balcão, né, assim, de fora a fora, então, assim, a gente já tinha que saber o que que a gente queria pegar, ou então pedir uma ajudinha, né, um livro, e tal. A gente não tinha esse contato que hoje os alunos têm na biblioteca, porque hoje ela é aberta, né, a gente tem eu tenho um balcão onde eu fico para atendimento, mas as estantes, os corredores, né, onde eles têm, né, pode entrar à vontade, Livre pode circulação. ficar livre. Então, assim, isso faz toda a diferença. Sim. Porque, né, você tendo essa visibilidade, você olhando, você tira um livro, vê a resenha, você olha, é diferente você ter esse contato e você já ter que vir sabendo o que que você quer, né, assim, sem ter essa. Então isso para mim, assim, é algo que eu acho maravilhoso, assim, essa mudança, né, que teve. É sem E dúvida. assim o que que eu promovo aqui, assim, Antes de de um tempo para chegarmos, antes da gente chegar nisso, deixa eu te perguntar mais umas coisinhas antes. Que eu cá. também quero, sempre tive curiosidade de coisas até técnicas da biblioteca. Por exemplo, quando eu era criança, eu ficava fascinado com esses selinhos, essas etiquetas que tem em todos os livros e tem uma numeração, um Sim, códigozinho. Então, até sim, hoje, eu vou ser honesto para você, eu já, meu Deus, não sei quantas milhões de vezes em quantas bibliotecas eu entrei, mas eu nunca tive a intimidade ou a coragem, não sei, nunca me senti à vontade para perguntar para a bibliotecária ou qualquer pessoa que trabalhe na biblioteca se esse código é um código, digamos assim, uma maneira de catalogação, tipo uma isso. maneira de catalogação única e internacional. Qualquer biblioteca vai, não importa o país, não importa a língua, ela teria esse tipo
de catalogação, ou isso é criado em cada biblioteca pela bibliotecária, ou você pode escolher uma maneira de catalogar dependendo do tamanho do acervo com o qual você lida? Então, antigamente, era até pouco tempo, na verdade, atrás, a gente não tinha essa catalogação, essa informatização. Então, aqui tinha o Clube do Livro, que a gente chamava, era uma carteirinha, era o nosso meio de identificar, né? Qual O aluno pegou qual aluno. livro. Ah, Isso. Então, assim, era o Clube do Livro, então tinha carteirinha com a foto do aluno, a série, e dentro do livro, antigamente aqui, tinha uma fichinha mesmo. Eles preenchiam o nome, a série, bonitinho, e a gente colocava lá em cima o nome do livro e o autor. Era assim o jeito de identificar um tempo atrás. mas me Só conta uma que, coisa, desculpa, Núbia. Isso tudo bem, você ficava sabendo com quem estava o livro. e Mas qual como é que livro? você descobria o livro na estante? É isso que eu quero Ah, não, saber. ele já. Isso, então, hoje, assim, como já está tudo informatizado, Não, quero é mais antes. fácil. Hoje, com Então, o computador, é antes, mais fácil. não, antes era. É assim, porque continuou dessa Era forma. Tipo assim, por alfabético? ordem alfabética, isso. Por Era ordem alfabética. temático? Então, aqui é divididinho assim, manteve até hoje. Eu só reorganizei algumas coisas. Mas, assim, sempre, por exemplo, a parte de literatura geral, era Uhum. tudo em ordem alfabética. Quando tinha, assim, uma coleção de um autor específico, ela ficava numa estante separada. E isso eu mantive também, né? Quando tem uma coleção maior, a gente coloca numa estante separada. Né? Isso aqui na frente, atrás de mim são esses livros iniciais. Para Avulsos. trás, né, são divididos. Hoje a gente já tem uma apostila específica, que é do Bernoulli, não mais livros didáticos. Então, mas antigamente era assim. Então, a gente dividia prateleira só de português, ensino fundamental, Sim. né, matemática, ensino médio. Então, assim, nunca tivemos dificuldade. Como a gente sempre Mas saindo escreveu... do livro técnico, do livro didático, que é Aham, é uma literatura técnica, sem dúvida uhum, alguma, e isso. partindo para literatura, para o livro literário, a escrita literária, né? Uhum. Aquela escrita que é a poesia, o romance, Sim, o a gente tem conto, também. né? Logo Vocês atrás têm. aqui dessa prateleira tem uma parte só de contos, outra parte só de poesia, outra parte só de crônicas. Então, assim, a divisão da biblioteca, quem esteve aqui antes, né, Uhum, fez de uma forma até que eu achei, assim, que eu mantive, né, quando eu vim uhum, informatizar, para começar a informatizar. Então, lá em cima, lá em cima está escrito estante 1, né? Aí uhum. prateleira 1, 2, 3. Então, assim, é realmente tudo. E isso hoje está né, no meu, onde que a gente registra No no computador. computador. Então, a Certo. gente manteve. Isso E daí. assim, muito, muito fácil, porque hoje no nosso sistema que a gente usa aqui na biblioteca, como é tudo lá no computador, você joga o nome do livro, ele já te joga em qual estante, em qual Sim, prateleira. E isso, sim. assim, é um trabalho demorado, Claro, longo, porque são claro. muitos livros. Mas, assim, nós já estamos já praticamente, assim, finalizando essa parte Certo. para nesse retorno agora, né, dos alunos, a gente aproveitou esse período para finalizar os cadastros que estavam faltando. Então, Certo. assim, hoje é facílimo a gente encontrar, o aluno chega e pergunta, tem um livro tal? Se na hora a gente não soubesse de cabeça, rapidinho a gente vai, pesquisa, com certeza ele vai estar ali. Perfeito. Entendeu? Então, assim, é muito bacana. Bacana. Foi ótimo. Núbia, me diz uma coisa. É, como você vê a importância assim, como você, como cidadã, vê a Uhum, importância da biblioteca, uhum, a biblioteca que é biblioteca pública, a biblioteca que é de acesso público, e a biblioteca da escola. Eu não estou dizendo exclusivamente do Colégio Imaculada. Eu digo a biblioteca escolar. Como é que uhum. você vê como é que você percebe, como é que você sente como profissional da área, né? Como é que você acha que isso vai progredir? Como é que ele poderia ser melhor ou poderia ser mais efetivo? E como é que você percebe isso? Alexandre, eu acho fundamental.
para um ambiente, para uma escola, uma biblioteca. E assim, aqui no Colégio Imaculada, a gente é dividido, né? Assim, a educação infantil tem uma biblioteca, o Fundamental 1 tem a biblioteca, aqui é do 6º ao ensino médio, e a gente ainda tem a Gibiteca, que foi um outro Uhum. projeto muito bacana, né? Que, né, montou aqui na escola. Então, Com assim, certeza. são os ambientes já direcionados de acordo com a faixa etária, que eu acho isso muito importante, entendeu? Assim, cada série faz o seu projeto de leitura, de acordo com o que eles estão trabalhando naquele momento. Todos eles têm um horário de biblioteca. Então, assim, né, eles têm as aulas normais, mas tem aquele horário que é da biblioteca. Então, assim, o infantil, né, as professoras promovem com eles projetinhos. Lá, por exemplo, tem fantoche, tem, né, um lugarzinho que pode fazer uma apresentação. Então, né, colocam as crianças para fazer esse trabalhinho. Aqueles que ainda não sabem ler, o que Uhum. eles fazem? Eles têm aquele do visual. Eles contam o livrinho que eles estão vendo, a historinha que eles estão imaginando. Então, assim, é todo um trabalho muito bacana que se faz. Lá no Perfeito. Fundamental 1, a mesma coisa, eles têm o horário deles de biblioteca, aí ela intercala com a gibiteca. Por quê? Porque a leitura é qualquer livro. Tem uma história em quadrinho, tem uns. Eu vou falar pelo meu filho, ele é apaixonado com gibis. Quantos Então, anos assim, tem seu filho? hoje ele tem 11, mas já Olha, tem tempo que ele, assim, ama. Então, ele tem pilhas de gibis lá em casa, porque às vezes a gente perguntava, ó, tu, né, o que você quer? Inclusive, de Natal ele já chegou a escolher gibi, sabe? Então, assim, eu acho que tem que estimular, tem que continuar estimulando isso. Então, assim, no Fundamental 1, e assim, lá é muito bacana também, por quê? Porque, por exemplo, já acabou as atividades e tudo. Dentro da sala, eles também têm livrinhos, não só na biblioteca. uhum. Então, assim, lá no fundo ficam gibis, livrinhos. Então, assim, olha, quem acabou a atividade, pode pegar um livrinho, pode ler. Então, assim, é toda hora você tendo um estímulo, um incentivo, sabe? Aí tem os que levam para casa, né? Por exemplo, até nas férias também a gente deixa levar para poder. Inclusive, assim, Alexandre, nessa pandemia foi um momento assim muito difícil, tudo, mas a gente manteve a biblioteca aberta, só mesmo no pior momento que realmente ficou tudo fechado. Mas quando nós retornamos, a biblioteca se manteve aberta em todo o tempo. E, né, inclusive para o fundamental, para o infantil. Então, assim, tiveram mães que vieram aqui para pegar, às vezes levava 2, 3 livrinhos, entendeu? Para não ficar transitando. Então, assim, em todo momento a gente continuou esse incentivo. Então, assim, eu fiz um projeto muito bacana junto com o Geraldinho, né, a Conceição também, que foi o quê? Tá sempre jogando para os meninos nas redes sociais uma indicação de algum livro, toda semana. Olha, né, a biblioteca continua aqui aberta, hoje eu trago esse livro, aí, né, falar um pouquinho, uma resenha rápida deles, agenda comigo, né, e busca aqui na recepção da escola. Então, assim, todo o tempo manteve esse incentivo, entendeu? Para não deixar dispersar, Muito bom. sabe? Então, E isso é muito importante, porque nós ainda temos um problema. O Brasil, nas últimas 5 décadas, ele deu um salto muito grande na alfabetização. uhum, Mas, ao mesmo tempo, ainda que hoje em dia se venda livros, se lance muito livro e se venda uhum, livros, muito poucos são os leitores. uhum, Até mesmo gente que só compra o livro, mas não lê. uhum, Você entende? Não, sim, não consegue ler. Então, sempre me chama a atenção quais são os recursos que todos que lidam com essa disciplina que eu chamaria de disciplina, porque ler é também você se disciplinar, você lê por prazer, mas você aprende a ler, você absorve isso. Eu acredito como leigo,
como leitor, que você recebendo o estímulo, você se faz leitor. E Sim. hoje em dia os recursos são muito mais agradáveis, muito mais interessantes, né, de leitura. Então, eu acho isso muito, muito significativo. Isso de vocês terem mantido durante o auge da pandemia, que acredito estejamos vivendo os estertores dela, né, agora, terem mantido a biblioteca aberta, seguindo todos os protocolos sanitários, né, necessários, coisa e tal, é uma maneira de você continuar presente na vida do aluno, né? Exatamente, Continuar exatamente. presente e utilizando um, um objeto que, para mim, o livro é absolutamente lúdico. É uma coisa fantástica. Eu amo, por exemplo, a sensação, o cheiro do livro. Sim. Entrar numa biblioteca, ela tem um cheiro diferente. Todas as bibliotecas têm. É diferente tem o cheiro do papel, da tinta, de pegar, de poder carregar. E daí eu pergunto a você, no teu trabalho, na tua vida, nas suas relações de amizade, como é que você sente ou percebe as novas tecnologias? Por exemplo, o e-book, né? O livro que você carrega no seu tablet, no seu computador, no seu Kindle, né? Uhum. Você carrega. Eu digo para você porque hoje em dia até porque nós não temos uma grande livraria na nossa cidade, nós temos sim um lugar que é uma papelaria, que tem 2 ou 3 estantes de Exatamente. livros muito bem selecionados, verdade seja dita, Aham. muito bem selecionados. Mas quando eu vou dar um presente, eu vou dar um livro real, né, que eu acho Aham. muito mais interessante, Sim. né, do que dar um voucher, né, vale Pra um leitura. download, né? Mas Verdade. eu sou assim um comprador contumaz do livro eletrônico. Aham. Gosto de ler, leio, e já estou nos últimos, levei acho que uns 5 anos, 6 anos, já estou acostumado, você Sim. entende? A ler. Mas não é a mesma coisa de ler livro. Sim. Não é a mesma coisa. Você sente que seus alunos compram, adquirem livros eletrônicos, ou eles adquirem, eu não estou dizendo só ler na biblioteca ou Uhum. emprestado, eles compram livros, seja físico ou eletrônico. Então, Alexandre, inclusive nessa pandemia também, fiz alguns projetos, assim, de entrar na sala com eles um pouquinho online, né, até a pastoral entrou também, né, a gente fez um projeto junto muito bacana, de entrar nas salas, falar um pouquinho sobre a leitura, ouvir deles um pouquinho como que estava sendo, né, nesse período e tudo, como que, né, eles estavam fazendo com os livros, apesar da biblioteca estar aberta e tudo. Então, assim, tiveram muitos alunos que falaram do e-book, do Kindle. Ah, eu li esse, acabei de ler agora. Aí falava o nome do livro. Ah, não. Eu falei, então, né? Como você leu e tudo? Ele, eu li aqui no meu celular mesmo. A própria pastoral, né? Assim, a gente tem as meninas que adoram ler. Nesse período, elas falaram a mesma coisa. Ah, a gente está lendo aqui, né, no e-book e tal. Então, assim, eu acho que está muito forte essa Eles parte. transitam bem entre a Sim, tecnologia e o livro assim, eles real. têm uma facilidade imensa, entendeu? Então, assim, Eles são de não é uma problema. geração que nasceu em frente a uma tela de computador, né? Exatamente, exatamente. Então, É, assim, eu vou te falar a verdade, eu acho que a gente tem que usar exatamente isso, a tecnologia, já que ela está aí, ao nosso favor, para sim, nos ajudar, com entendeu? Assim, certeza. a biblioteca, eu acho ela fundamental, eu acho que esse contato manual com o livro, desde o infantil ao ensino médio, até depois, para jovens, enfim, eu acho que é fundamental. Só que eu acho também, igual a Conceição, a gente já estava até conversando, algo novo, assim, retornando, né, as aulas e tudo, fazer também uma biblioteca virtual.
Isso virou um projeto nosso, entendeu? Sim, Então, assim, nós estamos já, né, é. olhando e tudo. Por quê? Porque eu acho que faz parte, assim, claro que eles têm todo o acesso aqui, a hora que quiserem, né? Fica o dia todo, férias, a biblioteca está sempre à disposição. Mas, assim, disponibilizar os nossos livros, o que a gente tem aqui na biblioteca, também, né, nessa biblioteca virtual, que ela foi muito utilizada nesse momento também. Não, né, a nós, que nós ainda não temos, mas projetos foram feitos também, né, Com virtualmente. certeza, com Então, certeza. assim, você não pode simplesmente fechar os olhos e não, vamos continuar assim, não dá mais, né? Me conta É uma uma coisa que a coisa. gente precisa, é um projeto bacana, assim, para, né, em Para o breve a gente futuro, é está. um projeto caro, sem É, dúvida alguma, porque é toda uma tecnologia que você tem que transformar. É você digitalizar exatamente. uma biblioteca que foi formada durante 100 anos. Né? É Ou bastante. então comprar já esses livros, né? Os antigos, muitos dos antigos que já estão em e-book, quer dizer, repô-los, né? Isso. É, É um projeto, né? Assim, a é gente já está projeto, começando a sim, é conversar, a projeto. ver, mas é uma ideia que eu acho que, Mas né, eu acho que é isso que você disse, que se eu for fazer um resumozinho do que você falou, que é isso. A biblioteca não é um museu. A sim. biblioteca não é um arquivo fechado, sabe, desses de filme de suspense, que daí um dia um pega uma chave e abre e descobre um documento. Não. É. A biblioteca, na minha opinião, dentro da escola, é o organismo mais importante e mais vivo, Uhum. porque você pode. O professor é fundamental. O professor, Sim, eu sempre vi o professor como uma bússola, eu digo, depois de adulto, né? Antes não, antes o professor era aquele chato que me cobrava trabalho, me cobrava leitura, me cobrava aprender esse tipo de coisa. Eu tenho paixão pelas pessoas que se dedicam a isso, porque é uma educação para a vida que você se sim. dedica, do professor. Mas eu digo para você que depois que eu fiz o ensino superior e e fui complementando o ensino superior, eu percebi que eu era um grande autodidata. Não grande no sentido, estou me elogiando, não. Mas eu me viro bem aprendendo. Se eu pegar um Uhum. livro, um manual, eu tenho uma capacidade de compreensão daquilo muito, muito fácil. Então, Aham. e digo também uma coisa: as pessoas, às vezes, quando eu converso com elas, e insisto muito nisso, que os pais devem ler desde que a criança está no ventre, para essa Sim. criança. As pessoas, algumas ficam horrorizadas. Imagina que bobagem, a criança não Tem ouve. ninguém Ouve, ouvindo, tá ali, gente ouve. fala. E não é só a criança ouvir. O fato de você estar lendo para o seu filho, ainda que ainda não nasceu, também já é uma forma de amor que você vai desenvolvendo e você vai alimentando dentro de você. Sim, com É um certeza. adubozinho que você está colocando naquela relação que você vai ter com ele. E eu sempre achei lindo essa coisa. No meu tempo tinha mais disso, que eram os filmes americanos, normalmente, que à noite os pais iam no quarto dos filhos, falavam boa noite, pegavam um livro e liam umas páginas, Sim. daí a criança dormia, coisa e tal. Eu Aham. nunca tive isso. Eu nasci numa família, eu sou filho único, e eu nasci numa família que meus pais eram absolutamente diferentes nessa questão. Meu pai era um homem muito culto, sem uma Uhum. formação acadêmica grande, mas muito culto, extremamente culto. Tinha uma biblioteca fantástica que nós doamos a uma escola em Curitiba quando ele faleceu. E minha, Olha. de tão grande que era enorme, não tinha como guardar. É, e a minha mãe, infelizmente, nunca teve oportunidade. Ela era analfabeta. Então, nenhum dos dois nunca me leu nada na escola. Assim, eu não tenho essa memória, eu não tenho essa lembrança. Sim, E, de e sentar acho e que eu queria ler. fantasiar isso, aquela coisa de americano que fica o sótão meio caído, assim, o telhado, Aham. aquela coisa bacana. Mas é,
Mas mesmo isso, o meu pai sempre fez questão de sentar-se e ler para ele lendo, pegava Sim, um ele livro, aham. ele lia o tempo todo, era impressionante. Quando ele não estava no trabalho, quando ele estava em casa, ele estava lendo. Então, ele sempre sentava-se próximo a onde eu estava. Se eu estava estudando nessa sala, por exemplo, ele estaria nessa sala. Sempre Você próximo. entende? Uhum. Sempre com o livro na mão. Eu tive um problema de saúde muito grave quando eu tinha 17 anos, ia fazer vestibular. E eu fiquei de cama durante 7 meses sem poder me levantar. E eu não podia assistir televisão, eu não podia, porque eu passava mal, mal. Eu realmente eu ficava péssimo, péssimo, fisicamente muito mal. A única, por incrível que pareça, prestar atenção à tela de televisão me deixava nauseado, me deixava com dor de cabeça imediatamente, mas séria, de precisar tomar altas doses de, de remédio para dor. E, no entanto, eu conseguia ler muito bem. Nesses 7 meses, o meu pai me deu pilhas de livros. Se não era todos os dias, era a cada 2 ou 3 dias, ele estava com um livro novo para mim. E daí, quando ele, acho que perdeu meio assim a noção do que comprar, ele começou a trazer catálogos desses que vendiam de livros, esses que vendem, tinha de Aham, tudo. aham. E eu digo que foi o ano mais legal da minha vida, apesar de ter ficado de cama, com uma dieta restritiva imensa, sabendo que eu ia fazer vestibular e não ia passar, porque eu não fui ao cursinho, naquele tempo tinha Sim. cursinho, essas coisas todas. Enfim, eu levantei da cama na antevéspera do exame de vestibular e falei que eu ia. Então, fui para o vestibular, cambaleante, mas eles todos assim, muito carinhosos. Ah, não, você não vai, não fique preocupado em passar esse ano, você passa o ano que vem, Aham, o aham. importante agora é Pra você. aham. Naquele tempo, o vestibular era classificatório, e eu passei em primeiro lugar. E Gente. eles não acreditavam, mas né, você não estudou. Não é que eu não tenha estudado, eu tudo que eu li foi tão legal para mim, tão interiorizei tanto, que eu fiquei ótimo para fazer redação. Você Sim, entende? As questões de português e de literatura eu me tornei extremamente hábil, e as outras já estavam bem mais, talvez mais sedimentadas dentro de mim. Então, eu acho que você consegue, inclusive, qualquer pessoa, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue estudar sozinho. Mas o uhum, professor é fundamental para te dar essa orientação. E eu acho uhum, que você, como bibliotecária, tem a carga ainda maior disso, porque você é que está no epicentro do aham, furacão, uhum. né? O que você recomenda é o que provavelmente eles vão ouvir e vão ler. E daí eu pergunto para você, Núbia, o que você pensa de, por exemplo, rodas de conversa, clube do livro, não importa a idade, mas eu queria que você me falasse um pouquinho mais do pessoal mais velho, que sempre é mais Uhum. reticente, mais, eu não quero ler, porque você é adolescente, você prefere namorar, prefere sair, prefere descobrir Aham. a vida do que você ficar sentado lendo num sábado à tarde, sabe? Isso é uma coisa muito, meio idílica demais, né? Sim. Para o jovem, para a pessoa que é adolescente, está no auge da energia, né? Aham. Então, essas ações que você encontra muito nas bibliotecas, nas grandes cidades, as bibliotecas públicas, especialmente, né? Que é esse incentivo através, às vezes, da leitura coletiva, dos Uhum. saraus literários, né? É, como que você acha que isso, como que você sente o valor disso e como você acha que isso pode ser aplicado, por exemplo, numa biblioteca particular ou mesmo numa escola, uma biblioteca escolar, sem ser Uhum. necessariamente o colégio, sem ser a escola pública, Sim, mas aqui em Leopoldina a gente tem, né, o Sarau Literário, e é um projeto, assim, bacana, e sempre
os professores, né, de português, de literatura, eles trazem para cá para estimular os alunos a se inscreverem e a participar, porque a gente sabe que eles tem uns que já adoram mesmo de natureza ler. Tem esses que, né, vêm frequentemente à biblioteca, né, passam o intervalo aqui. Tem, não são muitos, mas a gente tem aqueles que estão sempre aqui, né? Agora, tem aqueles que realmente precisam de né, um incentivo Uma forcinha. maior, porque realmente é mais, olha-se mais porque, eu tenho que ler, porque eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que apresentar esse trabalho. Então, assim, tem esses também. Mas, assim, a gente tem um projeto de leitura a partir né, do 6º ano até o 1º ano do ensino médio, que é o projeto Leitura 10 Minutos. É um projeto que já, quando eu entrei aqui, ele já existia, inclusive, e ele se mantém firme ainda. Por quê? Porque é uma forma, assim, do professor, ele dá, depois que o aluno chega, se acomoda, toda a aula, né, de português ou literatura, depois que já está todo mundo acomodado, eles têm uma leitura a fazer durante 10 minutos, toda a aula. E, assim, então, eles precisam vir à biblioteca, escolher esse livro, às vezes eles podem trazer de casa, se tiver, se quiser, né, de um outro lugar, não tem problema, mas eles precisam ter esse livro em mãos para fazer essa leiturinha 10 minutos, toda a aula. E, assim, e quando finaliza, sem um tempo, assim, exigido, porque cada livro, né, tem né, uma quantidade de páginas e tudo, então eles vão depois fazer uma resenha, né, para o professor. Assim, eu acho que esse projeto deu muito certo. Por quê? Porque eles vêm à biblioteca e a gente aqui, por exemplo, eu e tem até a pessoa que trabalha comigo aqui também. Então, assim, eu tenho que pegar um livro, eu preciso ler um livro, porque, né, o meu acabou, então começa o ano, eu preciso, né, tem um projeto, a gente tem que ler. Então, assim, a gente, nesse momento com eles, é um momento que a gente conversa, entende o que eles, assim, puxa um pouquinho deles, para poder tentar ajudar a escolher uma boa leitura para aquele momento. Né, assim, às vezes eles gostam muito, um tal da série, do filme, né, adoram. Então, a gente procura também, porque a gente tem bastante livros aqui, né, que deram origem a filmes. Então, assim, a gente tenta puxar de tudo, né, assim, o tipo de leitura que mais a gente entende que o aluno poderia gostar, entendeu? Tanto na linguagem, um modo né, de falar, porque tem livros que são mais difíceis a leitura, precisa de um maior, né? Tem outros que têm uma linguagem muito mais fácil. Então, assim, de acordo com o que o aluno fala com a gente, né, eu queria um livro de suspense, alguma coisa assim, que eu gosto, um livro policial e tal. Então, assim, a gente dá esse incentivo e essa ajuda na hora da escolha, que é importante. E eles também, assim, podem começar a ler, eu não agradei, né? Aí eles vêm, fazem a troca do livro, isso é tudo muito natural. Esse projeto ele acontece naturalmente, assim como né, tem séries também que fazem do texto jornalístico, e isso tinha na minha época, quando eu era aluna, a gente tinha que trazer uma notícia de casa, por escrito, né, e ler aquela notícia, entender e falar na sala de aula sobre aquela Ótimo. notícia. Isso. Isso funciona até hoje, a gente tem esse projeto aqui na escola. Eu acho isso fundamental. Isso é o que combate um tipo de chamado analfabetismo estrutural. Né? Porque você aprende a ler, você sabe o que é leitura, você sabe o que você sabe juntar letras e sílabas, mas você não entende o que você leu. Você termina se a pessoa perguntar, e o que você leu? Você não consegue sabe falar. verbalizar. Então, eu acho que isso é fundamental. Agora, a partir disso, ontem, conversando com um conhecidíssimo professor de literatura, e uma pessoa super envolvida nessa área, daqui de Leopoldina também, ele estava comentando comigo que eu comentei que eu ia fazer essa entrevista. Entrevista é também uma pretensão minha, né? Porque eu não sou entrevistador, mas bater esse papo com você
E ele mesmo rasgou enormes elogios à biblioteca do Colégio Imaculada. Diz que é uma biblioteca que ele mesmo, como pesquisador, ele só conheceu coisas parecidas em Belo Horizonte. E num único lugar que ele citou, que ele falou, é uma biblioteca, você vai encontrar tudo. E muito bacana. Mas daí a discussão que nós tivemos, a conversa que nós tivemos ontem, eu ouvindo a ele, foi o seguinte: nós vivemos uma época em que as pessoas não têm paciência mais para ler, para escrever. Elas, além de 80 caracteres, que é uma linha do Twitter, né? Além disso, é demais. E ler, por que elas não entendem o texto? Porque elas leem só o cabeçalho da notícia, né? Aliás, eu estava fazendo nessa pesquisa, eu fui procurar assim, cargos que se destacaram nos últimos anos, que é o cara que cria a chamada para a notícia no jornal. Aham. O cabeçalho mesmo da Para notícia, aquilo chamar a atenção que para mesmo. chamar a tua atenção, né? Isso na internet tem aos montes, né? Sim, Veja, com você se certeza. lembra de fulano de tal? Veja como ele Veja como está ele está agora, hoje. né? Ele está a mesma Muito, coisa, mais velho só, né? sim, Esse tipo de coisa. Então é muito engraçado isso, é mas isso verdade. virou uma profissão. Você entende? Assim como tem a profissão do pauteiro no jornal, a pessoa que vai em busca das pautas, ó, nós vamos Sim, ter o ano que vem, o ano aí do bicentenário da independência do Brasil. Então, vamos ver com quem que nós vamos entrevistar, quem que nós vamos falar. aham, A Secretaria de Cultura vai promover um desfile público, vai fazer uma coisa, vai fazer um acontecimento, vai fazer uma reencenação uhum. do grito da independência, né? Essa coisa toda. É, como é que você lida com isso? Porque eu acho que a dificuldade maior é você é, trabalhar com essas duas coisas. A maneira que eles escrevem, num verdadeiro dialeto, dentro daquilo que tem no WhatsApp, que você pode usar o WhatsApp ou qualquer outro meio de comunicação, e, e aquilo que é escrita mesmo, você entende? Na Pois é, hora. Alexandre, inclusive, eu falo assim, às vezes, né, no WhatsApp que você falou aí agora, o tal do abreviar tudo é É, uma coisa assim que você acostuma tanto a fazer daquela forma que quando você precisa escrever uma redação, né, sem querer, ela sim, vai daquela forma. Aí, assim, eu estou falando isso pelo meu filho de 11 anos. Tipo assim, né, que ele, né, conversa no joguinho, no chat, não sei o quê. Tá. É tudo, assim, um jeito de escrever que eu falo, meu Deus, Arthur, não, você não pode acostumar meu filho a escrever assim. Porque na hora que você precisar, e como tem, né, redação, prova, tem tudo, né, prova de português, interpretação de texto e tudo, eu falei, entendeu? Você vai transferir aquilo sem querer. Não, uhum, entendeu? Você precisa manter, entendeu? Assim, a sua escrita, você pode conversar à vontade e tudo, mas assim, não está fácil esse ponto assim de eu deles acredito. separarem, entendeu? As conversas, o jeito de Uhum. falar, assim, tem que ficar eu acho que é necessário ficar em cima, entendeu? Assim, porque e corrigir mesmo, Sei. porque senão vai pegar um hábito que, É um olha, vício, né? É um é vício. vício, é E um a, e vício. a, e a própria língua mãe, ela vai se alterando. Não que eu acho que as línguas são vivas, elas vão se Sim, adaptando. Haja vista aí, o ano que vem, comemorar 100 anos de modernismo, eles também fizeram isso. Os modernistas, né, nós sabemos, eles pregavam a incorporação da linguagem coloquial, essa maneira que nós estamos falando, e não aquela linguagem que ainda era oriunda dos que nós chamamos clássicos, a sim. maneira Mas vai mudando, da realmente. época do Machado de Assis escrever, do José de Alencar, de usar expressões né, tipo senhorinha, senhorita, Uhum. né, isso que não se usa mais. Não é que esteja errado usar, é que não se adequa mais ao modo de vida que nós Sim, vivemos, as condições de relações sociais, né, mudaram bastante.
E agora me conta uma coisa. Entre os estilos literários, e eu vou ser bem assim, bem reduzido nisso, entre a poesia, a crônica, o conto, o romance, o que os alunos, assim, quantitativamente mais buscam? O que eles preferem Então, ler? um romance. O romance, e o É, romance é algo sempre. O romance que eu estou dizendo é no sentido de quantidade de páginas, sim, não no uhum, sentido amoroso da palavra, né? sim, não, entendi perfeitamente. O que que acontece, assim, eu tive alunos que pegavam assiduamente crônicas, contos, tinham, sim, essas preferências. Até porque a crônica é uma leitura rápida, né, Rápida, assim, tem alunos que gostam, mas eu vou te falar que eu não sei, talvez pelo projeto, né, que fazem de leitura, né, o que eles têm que apresentar. Eu aqui vou te falar também que eu tenho um quadro aqui na biblioteca que houve um trabalho há um tempo atrás em que vários alunos precisaram fazer umas resenhas para um projeto que teve na escola. Penduravam as resenhas, plastificaram, ficou muito legal. E aí deixaram à vontade, né, os livros que eles queriam fazer e tudo. Então, né, eles ficaram guardados na biblioteca, essas resenhas plastificadas, tudo guardadinho. E a gente tem um mural aqui, né, na biblioteca. E eu tive a ideia de começar a diversificar esse mural com essas resenhas. Colocar, porque às vezes o aluno já chega, já bate o olho no mural, dá uma lida assim, né, nos livros, nas resenhas, porque tudo que tem aqui é o que a gente tem na biblioteca. Então, assim, a partir dessas resenhas que eles leem, eles falam: ah, eu interessei por esse livro está aí na biblioteca, eu quero pegar. Então, assim, quando eles vêm, essa primeira prateleira aqui, a segunda estante, essa primeira estante, a segunda, é bastante de literatura, assim, geral, né? Então, assim, eles vêm direto aqui, nessas primeiras. Eles gostam, assim, né, é isso que eu estou falando, de um suspense, de uma história, né, cheia de reviravoltas. A maior quantidade assim que eu tenho de alunos que gostam desse tipo assim é a maior parte, entendeu? Tenho aqueles que gostam de uma crônica, de um conto, mas a maior parte gosta do romance, de uma e história a mesmo, poesia? começo, meio e fim. A poesia, assim, não tenho tantos, entendeu? Certo. Assim, Você leitores acha da que poesia. essa falta de interesse, por exemplo, por um gênero literário que também é tão difícil e tão nobre quanto Sim, qualquer outro, né? Eu não acho que um seja melhor do que o outro. Quando me perguntam assim, se você tivesse um filho que se recusasse a ler, por onde você começaria a incentivá-lo? Eu começaria por textos mais curtos e sim, concordo. interessantes, assim, mais opinativos. Para mim, a crônica é ótimo, porque a crônica é no Também máximo acho. 2 páginas de um livro. Páginas, três de Você não cada vai ter que livro. brigar por É uma causa historinha disso. rápida, são É várias rápida e historinhas é uma rápidas. vivência pessoal. A crônica é uma vivência, uma observação do autor, né? Ele Normalmente é vai uma coisa que separando. passa no tempo atual e normalmente é algo que fala de alguém específico com a opinião do autor, não é ficcional Uhum, a crônica. uhum. Mas eu também acho que a poesia também tem essa coisa de ser curta, de você, Sim, né, nós não temos mais essa coisa parnasiana, essa coisa clássica, que a poesia eram 30 páginas de Castro Alves, sim. maravilhoso, né? Aquela coisa de uma erudição, de uma aula de história, de geografia, de sociologia, tudo embutido num único contexto. É fantástico. Mas ninguém mais usa aquele vocabulário. Uhum. Ninguém se refere àqueles acidentes geográficos da maneira que ele se refere. Que tudo bem, hoje em dia você tem um Google que você faz assim, tum, e ele vai te dizer o que é aquilo hoje, Sim, né? com Esse tipo de coisa. certeza. Mas a poesia, você Segundo e o imagina, terceiro ano, Alexandre, o segundo médio, né? Segundo e terceiro ano. É bem voltado mais para as obras literárias.
assim, Mas agora nós não vamos falar mal de professor, não, mas eu quero perguntar, que era o meu grande sacrifício. Claro que eu sou das antigas e fui criado lendo José de Alencar, lendo Machado de Assis, mas José de Alencar, por exemplo, eu sempre achei de uma chatice particularmente muito grande. Isso é uma revelação pública da minha ignorância, que eu, né, não deveria estar dizendo isso. Não, Mas meu, entende, eu acho que é um autor que hoje ele espanta o aluno. Ele não é para um aluno jovem que está na escola aprendendo a gostar de ler. Ele é uma leitura obrigatória, talvez para o adulto, que se interessa pela literatura do seu país, pela língua, as mudanças linguísticas dentro do seu país, dentro do seu tempo, essa coisa toda. Porque as histórias já são um pouco mais defasadas, quer dizer, bem mais, já no meu tempo era defasada, hoje em dia muito mais, as relações afetivas e amorosas descritas, sabe, ninguém mais hoje ficaria pensando 3 páginas naquilo que a mocinha do José de Alencar pensa. Você compreende o que eu quero dizer? As pessoas estão muito mais, né, antenadas, a sim. sociedade Eu mudou. acho que, então, exatamente pela tecnologia estar tão avançada, então, assim, o que eles veem hoje é tipo assim, plataformas, né, que tem de filme, de série, disso, daquilo. Então, assim, isso vai fluindo a imaginação deles, Claro, assim, para ler outro tipo perfeito. de... E o que você, agora que você falou isso, eu não posso deixar de perguntar para você o que você acha, a importância que você dá ou não dá, isso é uma questão pessoal, para essas. Meu Deus do céu, me falta a expressão exata, mas acho que é booktubers. São esses Uhum. jovens mesmo, desses que nós estamos falando aí, de ensino médio, coisa e tal, que hoje em dia são estrelas na internet, fazendo resenha de livro e Uhum. ganhando muito dinheiro. Você pode ter certeza, das O editoras, YouTube, disso tudo. é. O que você. Eu acho fantástico o jovem estar falando para o jovem. Você entende? Fazendo as recomendações de uma É pessoa uma jovem, linguagem que eles na usam, que linguagem que atrai. ele usa, né? Você vê essa febre que é chamada TikTok, né? Nossa, Agora eles entraram nisso, eles têm 30 segundos para contar um livro. Como é que eles aham, contam uma esse rede. livro? De uma maneira super criativa, eles interpretam, Exatamente. né, os fatos principais do livro, mas de uma maneira tão engraçada, na maioria das vezes, que até eu que estou assistindo tenho Então, eu vou te vontade. falar, isso é um incentivo, eu acho. É um incentivo, assim, por quê? Porque eles, assim, estão na idade que conseguem falar com, né, não só com as pessoas da mesma idade do que eles, Mas mas sim, chamar a nossa atenção, entendeu? E às também vezes, então, é eu um acho que, assim, eu universo acho jovem que bacana, se vou manifesta, sem é dúvida. a mudança acontecendo, entendeu? Sim. É o jeito que eles estão encontrando, entendeu? Ah, eu gosto disso. Ah, então eu vou fazer um canal sobre isso, né? Eu acho que, Uhum. eu gosto de ler, então eu acho que vai ser bacana. E tipo assim, até quem talvez não tinha tanto interesse pela leitura, assim começa a acompanhar, porque todo mundo hoje entra no YouTube, entra em tudo quanto é plataforma, seja para fazer uma pesquisa, seja para qualquer coisa. E aí você vai se deparando com inúmeros vídeos, aí eles colocam uma chamada legal lá, né, na capa, que ali você se interessa e você entra e aquilo, e aí você vai olhando outro vídeo dele, outro. Então, assim, quando chega nessa parte, que é uma resenha, que é uma leitura, eu acho que, assim, eu acho muito bacana, vou te falar a verdade. Eu acho que é um incentivo diferente, entendeu? Que tem hoje, sabe? Eu Acho, acho que eles aproveitam bastante isso, assim. Claro que você vai usar, né, todo mundo tem tudo que você quiser na internet, então você precisa, né, separar e ver o que você realmente é, quer encontrar ali, ter um entendeu? filtro, Depende do... né? Exatamente, Você filtrar. estabelece, né, um filtro para você, porque também senão você também fica perdido num mar de informações e nem Sim, eu você vou falar uma absorve. coisinha que nós fizemos aqui na escola há um tempo atrás. A gente tinha um cinema na escola. Era Uhum. toda sexta-feira,
passava-se um filme, a gente fazia pipoca, e era Uhum. um momento divertido, assim, né, dos alunos e tal. E até a gente estava conversando, né, eu, a Conceição, o pessoal, e a gente falou, por que que a gente não, né, se não retoma, quando puder, voltar tudo direitinho, esse cinema na escola, mas talvez voltando, assim, porque tem muitos, né, assim, livros que originaram filmes, mas a gente Sim. sabe que o filme não chega nem perto do Não, tanto de não tem informação que o condições, livro né? tem. Não. E ele já te dá ali tudo, né? Você não imagina nada, você está vendo tudo. Então, mas mesmo assim, às vezes, assim, pelo filme, o aluno começa assim: "Ah, eu gostei dessa história, eu queria, né, ver". Tipo assim, Ver. e aí ele vem até nós, entendeu? Para buscar um pouco mais sobre aquele filme, às vezes uma história, né? Uma biografia, qualquer coisa que seja. Então, assim, eu acho que vai ser mais um incentivo. Esse é mais um projeto que a gente quer retomar, entendeu? Com o cinema aqui na escola, mas voltando que seja baseado em livros, entendeu? Para que eles Acho possam. Não é fantástico. bacana? Não, acho fantástico, acho excelente. E se você falar assim, claro que vocês vão fazer uma grande mistura, uma grande oferta, eu diria, Sim, de é isso aí. possibilidades. Porque hoje em dia você tem filmes que tratam da história do Brasil, mas não são baseados em livros acadêmicos, eles são Uhum, baseados em roteiros mais ou menos como as novelas fazem, que são um isso, grande sucesso de levar as pessoas a comprarem o livro, o isso, é roteiro da isso aí. novela. Você vê, a Maria Adelaide Amaral, que escreve novela, escreve minissérie, coisa e tal, há uns bons anos atrás, e vou voltar a falar do mesmo assunto, ela escreveu uma minissérie que eu não consigo lembrar o nome, Corações alguma coisa, que era sobre a semana de 22, sobre Mário de Andrade, sobre Tarsila do Amaral, sobre esses paulistanos e cariocas que, em fevereiro de 1922, usaram o Teatro Municipal de São Paulo, um templo vetusto, né, uma construção assim que você já fica respeitando antes de pôr o pé dentro. Eles entraram e fizeram, quer dizer, isso tudo foi planejado, eles fizeram uma contestação a tudo que era antigo, a tudo que era velho. Você entende? Velho, eu quero dizer, não no mau sentido, tudo que era anterior a eles. Uhum. O século tinha começado, né? É, o século XX tinha começado. Então, eles vão fazer isso em 22. Né? Essas ideias modernistas já tinham aflorado há muito na Europa, nos Estados Unidos. Um Só Coração, chamava a minissérie. Muito bem feita. E foi um sucesso a minissérie e um sucesso de venda de livros. Pois então. Ela recentemente, uns meses atrás, ela fez uma live, quer dizer, ela foi convidada para uma live de uma editora, e ela comenta isso, que economicamente falando, para ela, como criadora, foi muito bom também escrever essa minissérie. E a aposta da editora é reeditar para o ano que vem, porque as escolas vão provavelmente recomendar leituras paralelas, coisa e tal. Mas acho isso fantástico. Eu acho que eles caminham bem juntos, assim, dá Isso. certo. E, Núbia, nós temos que voltar ao trabalho. Está sendo um prazer, foi ótimo estar com você, muito, muito, muito legal. Mas eu sei que a biblioteca está aí atrás de você, de portas abertas, esperando. Né? Sim. Então, eu queria muito te agradecer pelo esse tempo, queria agradecer ao Colégio Imaculada ter permitido que a gente fizesse esse bate-papo. Agradeça, por favor, a todos, na pessoa da Conceição Zambrano, a diretora, Uhum. foi muito, muito gentil, sempre muito solícita. E me conta, para você encerrar a sua fala e a gente encerrar nossa conversa, você, como bibliotecária, se pudesse
botar seus planos, suas ideias, sua imaginação, seus sonhos de um espaço de leitura ideal, o que é que você construiria? Não pense em dinheiro, não pense em local. O que você acha que seria um lugar que as pessoas ficariam não só fascinadas, mas cercadas de estímulos para lerem? Obrigada, Alexandre, também foi realmente assim, né, um prazer estar aqui também, tá? Agradecer você também tudo. Mas eu acho que o que a gente realmente faz, o que a gente tem, né, todos os espaços que a gente tem, né, seja em cada uma dessas bibliotecas, é, assim, é algo que a gente, tipo assim, aproveita tudo que tem no espaço, tudo que a gente já oferece, assim, né? Tirando nossos projetos novos, que a gente tem bastante, assim, em mente, eu acho que é reaproveitar, manter esses espaços que nós temos, que nós já temos, e assim, com bastante, como é que fala? Com bastante motivação, que eu acho que o que faz um lugar ele ser, claro que a aparência dele, aquilo que ele está oferecendo visivelmente, entendeu? De você olhar, por exemplo, se você chegar nas bibliotecas que a gente tem aqui, né, do infantil, tudo separadinho, você vê que é um espaço já muito aconchegante. Tipo assim, ele tem, não sei, ele é todo colorido, ele tem as almofadas, ele tem coisas espalhadas assim, que você vê o encantamento dos alunos quando eles entram, sabe assim, eles não, é como se eles não quisessem sair dali. Então, assim, eu acho que o visível que você olha já te chama atenção inicialmente. É igual, às vezes, a capa de um livro, você já olha, você já se encanta pela capa. Então, eu acho que, inicialmente, aquilo que você consegue mostrar, sem precisar falar nada, de você olhar um ambiente e já sentir aquele ambiente te aconchegando, eu acho que já faz toda a diferença para um começo. Então, assim, tudo que, graças a Deus, a gente tem aqui, que a gente oferece, igual quando você entra na gibiteca, ela é toda, ela tem espaço, você pode deitar, você pode se aconchegar, você pode escolher. Ele é todo. Eles fizeram um trabalho fantástico de heróis desenhados, Então, assim, eu acho que tudo isso te envolve, entendeu? Então, quando você entra em espaços assim, você se sente assim, eu estou nesse mundo agora, então eu vou aproveitar o máximo que eu tenho aqui. Então, eu acho que é isso. E graças a Deus, assim, a gente, né, tem muito esses espaços aqui na escola. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Eu acho que é manter essa coisa assim de deixar os olhinhos brilhando assim dos alunos, sabe? Quando entram. Isso para a gente é fantástico, um aluno entrar e não querer, tia, mas já acabou, tem que ir embora, entendeu? Então, assim, eu acho que é isso, eu acho que o caminho é esse, eu acho que tá caminhando muito bem, entendeu? Da forma que está, eu acho que eu manteria esse incentivo, o que a gente já traz aqui mesmo na escola, fosse novidade, a gente sempre tem esse projeto, entendeu? De colocar, de fazer o aluno querer vir para a escola, ver um filme e imaginar que o livro é melhor e querer correr atrás. Eu acho que é isso aí. Eu acho que vai de acordo, entendeu? No andamento, igual, né? Montar virtualmente. Eu vou continuar fazendo esses incentivos online, entendeu? Eles não vão parar mesmo depois, né, que as aulas retornarem, porque eu acho que vai continuar sendo fundamental, porque a rede social está aí, eles estão todo dia na rede social, então eu vou estar lá continuando o meu incentivo. Então, eu acho que assim, é um pouquinho de cada, entendeu? Não, eu acho que o espaço, eu acho que um específico eu não tenho, eu acho que é num todo. Eu acho que tudo que você faz, que envolve, que faz o aluno se envolver e prestar atenção e querer mais daquilo, eu acho que é o caminho, entendeu? Perfeito, Núbia. Então, muito Muito obrigada, tá? Eu vou agradecer também em nome da Conceição, né, de todos aqui, porque foi um trabalho muito legal, entendeu? E o trabalho que você está fazendo é muito bacana, então a gente agradece muito, entendeu? A Casa de Leitura, que a Casa de Leitura também sempre foi um espaço que todos nós sempre apreciamos muito, os alunos sempre vão,
né, visitar suas exposições. Então, assim, é isso aí que eu falo, entendeu? É aquilo de você entrar e querer continuar lá, entendeu? É isso aí. Cada lugar que Legal. você vai, que você sente assim, esse acolhimento, essa coisa assim que visivelmente te enche os olhos inicialmente, assim, eu acho que é o caminho. E vocês fazem isso perfeitamente bem. Então, parabéns pelo trabalho de vocês Bom, que também. bom. Fico feliz e agradeço mais uma vez, não só em nome da Casa de Leitura, mas da Fundação Hermel Junqueira Botelho, que é a fundação que nos abraça, a qual nós pertencemos, né? É, é uma pequena rede, mas é uma rede potente, forte, muito Com bacana. certeza. Mas olha, Núbia, muito obrigado uma vez mais, e eu espero que a gente tenha mais oportunidades para conversar a respeito, porque esse é um assunto que Sim, não é verdade. termina, tá bom? Muito Tá obrigado. Ah, eu só ótimo. quero fazer uma pergunta. A biblioteca, ela é aberta só para os alunos do colégio ou o público pode visitar, conhecer e retirar livros? Não, assim, a biblioteca ela fica aberta, né, o dia todo, de 7 às 5. Assim, a gente tem, por exemplo, pessoas já que vieram aqui, às vezes atrás de alguma coisa específica, de algum trabalho específico, e assim, a gente faz um cadastro, entendeu? Se for o E fazer caso, um atendimento, caso a faz um caso. atendimento, entendeu? Os pais Perfeito. dos alunos, nós já tivemos pais de alunos nossos que quiseram também para eles, né? Assim, alguma Sim, coisa em específico também já, né? Assim, a gente fica assim à disposição, né? que A bom, escola, tá ótimo. bom? Isso é É, difusão de cultura. É fantástico a gente saber que na cidade da gente, aqui na Zona da Mata, a gente tem uma instituição que promove exatamente isso, o conhecimento, não só da forma acadêmica, mas o conhecimento que fica disponibilizado a todas as pessoas. É um sim, acesso absolutamente livre. sim, Obrigado e que tá você tenha sempre joia. muito sucesso aí. Tá bom? Obrigada, para você Tchauzão. também. Forte abraço. Tchau, tchau. Outro.